Nessa aula eu vou te ensinar a utilizar a ferramenta Pathfinder, tá? Para você habilitar, se você não estiver vendo a ferramenta no seu workspace, na sua área de trabalho, você vai vir aqui em Windows, como eu já te ensinei, a habilitar os painéis. Você vai escolher aqui, ó, Pathfinder, tá? Vai abrir essa caixinha aqui e você vai observar que aqui tem várias opções. Nós vamos navegar por cada opção. Muitas opções dessa parece ser semelhante, mas não é. Ela proporciona um efeito bem diferente. Para que você possa observar melhor, eu vou criar aqui um quadrado, apertando Shift, tá? Vou apertar Alt, vou duplicar esse quadrado, vou colocar aqui, ó, na interseção e vou mudar a cor desse quadrado. Eu posso vir aqui em aparência, dar um clique, vai abrir aqui as minhas opções de cores e vou colocar um amarelo. Perfeito? Você observa que eu tenho um quadrado em cima e um quadrado embaixo. O primeiro path, né, a primeira opção, ela se chama Unity. Ou seja, o nome já diz, eu vou unir o lilás ao amarelo, tá ok? Se eu clicar aqui, você vê que ele soldou e criou um só objeto, certo? Eu vou dar um Ctrl Z para desfazer e eu vou para a segunda opção, que é o minus front. O que ele vai fazer? Ele vai fazer uma interseção menos a frente. Então, essa parte aqui, ó, ela vai sumir. Eu vou dar um zoom aqui, ó. Essa partezinha aqui, ela vai sumir. Então, eu vou clicar aqui, ó. E você vê o que aconteceu aqui. O amarelo sumiu e a ferramenta fez um corte, só deixando a parte lilás. Tá ok? Agora, nós vamos na terceira ferramenta, que é da interseção. Ou seja, nós vamos criar uma interseção entre esses dois objetos. E o que me sobra? O que estava na interseção, que é esse quadrado. Eu vou voltar, vou dar um Ctrl I para você ver a magia acontecer. O Ctrl I, para quem usa Corel, é o exibir aramado. Ou seja, você consegue enxergar o que acontece nos bastidores do seu trabalho, do seu projeto, ok? Então, eu selecionei os dois e vou criar uma interseção, ou seja, ele vai eliminar essa parte e vai manter somente o quadrado no meio que está dentro de uma interseção. Perfeito? Vou dar um Ctrl Z, vou dar um Ctrl I para voltar ao normal e tá aí. Agora, ao contrário do que nós fizemos anteriormente, agora nós vamos dar um exclude. Ou seja, eu clico, o que ele fez? Ele excluiu, na primeira vez nós fizemos uma interseção, ele excluiu o que estava sobrando e deixou apenas o quadrado de dentro. Agora eu fiz ao contrário, eu excluí o quadrado de dentro e deixei somente os dois elementos de fora. Aí você vai se perguntar assim, mas tinha um lilás e um amarelo. Sim, nessa ferramenta, o que ele faz? Ele corta, eu vou dar um Ctrl Z, ele vai excluir essa interseção aqui e ele vai pegar a cor de cima. Se tivesse ao contrário, eu vou jogar esse aqui para trás, você já aprendeu. E agora eu vou usar a ferramenta e ele ficou lilás, porque ele pegou a propriedade do que estava em cima. Então, ele funciona por hierarquia. Você tem que prestar bastante atenção nisso. E agora eu tenho dois objetos juntos. Se eu quiser separar esse objeto, como eu vou fazer? Eu vou vir com o botão direito do mouse e vou vir aqui, ó, em desagrupar, ungroup. Você clicou e agora você tem dois elementos separados. Tá ok? Isso quando você começar a criar logotipo, quando você começar a criar elementos, até mesmo na vetorização, na ilustração, você vai ver que você vai utilizar muito isso. Então é bom que você preste bastante atenção. Esses são os Shape Modes, tá? Agora nós vamos para os Pathfinder, ok?
Nós vamos no primeiro, que é dividir. Se eu clicar aqui, você vai pensar, não aconteceu nada. Engano seu. Eu criei aqui, ó, uma divisão. Agora eu tenho todos os elementos separados. Como eu sei disso, da mesma forma, eu clico com o botão direito, vou desagrupar e agora eu tenho os elementos todos separados. Entendeu? Agora aqui eu tenho até um logo, ó, eu criei aqui sem querer um logotipo. Você pode usar a sua criatividade, utilizar essas ferramentas e criar diversas formas diferentes, criar diversos elementos diferentes. Eu vou dar um Ctrl Z, vou voltar, tá? Voltei aqui e nós vamos agora para outra ferramenta que é o Trim, ok? Eu clico aqui, eu dei um Trim. O que foi o Trim? O Trim eliminou aquela interseção que tinha. Agora, se eu desagrupar, eu tenho dois objetos separados. O Trim simplesmente ele cortou o que estava aqui dentro, tá? Eu vou dar um Ctrl Y para você ver de novo, ó. Selecionei e dei um Trim. Pronto, sumiu. O de cima cortou o de baixo. Se eu fizesse ao contrário, ó, eu vou dar um Ctrl Y. Se eu jogar esse aqui para baixo, o de cima sempre vai cortar o de baixo na ferramenta Trim. Tá ok? Ó, eu vou desagrupar e eu tenho o corte já feito. Perfeito? Agora eu vou selecionar tudo de novo e vou vir aqui no Merge. Tá? O Merge, o que ele vai fazer? Semelhante ao Trim, só que ele vai unir os dois objetos. Eu posso separar, mas o Merge serve para unir. Ele funciona melhor com mais objetos. Eu vou dar um Ctrl Z. Vou manter do jeito que está. E agora a gente vai usar a ferramenta Crop. Eu cliquei e ele cortou tudo e manteve apenas o elemento de dentro. Consegue observar? Ele parece muito a ferramenta de cima, só que ele funciona, né, de uma forma diferente. Se eu tivesse aqui, vamos fazer um teste. Se eu tivesse um círculo, vou colocar esse círculo aqui em vermelho. E agora eu vou mandar dar um crop, tá? Olha o que acontece. Bem legal, não é? Dá para criar diversas coisas diferentes. Isso tudo você vai testando para você, é de acordo com a sua criatividade. Agora eu tenho aqui, ó, o Outline. Então o Outline ele vai fazer uma união, só que baseado no contorno. Olha só que legal. Agora eu tenho todos os contornos, tá vendo? Se eu pegar aqui, ó, vou pegar aqui, vou desagrupar e eu tenho aqui os contornos todos separados. Ó, eu tenho todos os meus contornos separados e foi feita uma interseção nesses contornos. Para que serve isso? Em alguns projetos você vai utilizar isso para você criar uns elementos diferentes, tá ok? E agora eu tenho o oposto. Nós tínhamos o minus front e agora nós temos o minus back. O minus front, ó, ele elimina o que está em cima. E o minus back, ele elimina o que está embaixo, tá ok? Então agora eu quero que você pegue elementos diferentes e faça teste em cima de teste para que você possa dominar os Pathfinder. Vai ser muito útil para você. Tá ok? Vou ficando aqui com mais essa aula e nos vemos daqui a pouquinho numa próxima aula.